Olá, sejam bem-vindos ao HFC Cast. E olha, a gente sempre traz informações sobre saúde, mas também trazemos muitas histórias inspiradoras. E hoje é um médico que vai nos inspirar. Já estava com saudade, Dr. Rafael Guena, oftalmologista. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo outras vezes e agora aqui no nosso HFC Cast. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos aí. Obrigado, Mônica. Faz tempo mesmo que a gente não se fala aí. Faz tempo. Doutor, que história é essa? Doutor é oftalmologista, mas campeão mundial de natação, doutor. Como isso, doutor? Então, você tinha um pezinho na oftalmologista, mas tinha esse pezinho aí no esporte. Sempre, o esporte sempre fez parte da minha vida, né? E nos últimos anos, assim, ele ganhou, assim, como a oftalmologia, uma divisão bem disciplinada ali, né? Quando eu resolvi voltar às piscinas de uma forma competitiva para fazer performance mesmo, assim. Você já tinha competido antes? Sim. Lá atrás? Quando eu tinha lá até os 21 anos, 20 anos, eu nadava meio que profissionalmente mesmo, né? Estudava e nadava ali, dividia naquela época... Já estudava medicina ou não na época? Não, eu fiz quando eu passei na faculdade, eu ainda era nadador, assim, mas a melhor época foi lá na década de 90, quando eu tinha meus 16, 17 anos ali, e treinava, fazia isso da vida. Estudava pro vestibular um pouquinho ali, né? E aí, mas a natação era o foco, né? Então, treinava de manhã, de madrugada, ia estudar, voltava na hora do almoço, fazia musculação, treinava à tarde, alongava à noite e ia dormir, né? E aí, a gente ia pros campeonatos, Troféu Brasil, Sul-Americano, Copa do Mundo. Já estava colecionando medalhas, então, títulos. Já era um nadador de elite, assim. Mas aí a oftalmologia tomou espaço, tomou conta ali das suas atividades. Nessa época, lá na década de 90, a gente não tinha uma longevidade do esportista como tem hoje, né? Então, a natação profissional, como ela é hoje, como uma profissão mesmo, ela não existia. Então, a falta de recurso, e quando você fazia uma projeção da perspectiva do futuro, fazia você pensar num plano novo, né? E aí impedia você, porque você via vários nadadores que tinham mais talentosos, com o que você admirava, você via um futuro meio assim, vai ser o treinador, ou vai ser ali, e não como atleta. Então, geralmente, quando você tinha uns 19, 20 anos, você já estava ali meio que na idade de começar a pensar no seu futuro. Nadadores hoje, que você vê, nadadores de Nicolas Santos, 42 anos, com 42 anos, ele bateu... Ele foi campeão mundial profissional, aí, né? Então, é uma longevidade que hoje não existe, né? Então, que naquela época não existia, hoje tem. Então, tipo, com 30 anos... Naquela época tinha o prazo de validade, né? Isso. Com 30 anos, hoje é a maturidade do nadador, né? Naquela época, não. Era com 19, né? E depois não tinha muito incentivo para você continuar. E aí, acabou indo para essa parte aí da faculdade, do estudo, aí teve uma hora que eu tive que tomar uma decisão, de um lado a natação, do outro lado o futuro profissional, né? E aí eu escolhi o futuro profissional, que é virar médico, e comecei a estudar pro vestibular e graças a Deus passou e deu tudo certo. E aí se tornou, né, referência aí na oftalmologia, né? Muito conhecido aqui em Piracicaba, vários mutirões, não é, doutor? Vários. Quantas entrevistas, o mais legal é fazer os mutirões que a gente faz, é muito legal. Da catarata, né? Da catarata, É isso aí. E, doutor, nesse meio tempo, antes da gente poder voltar e entender um pouco agora como foi essa volta, esse retorno, né, para a natação, já trazendo título mundial, o doutor passou por um transplante nesse meio tempo. Como é que foi isso, doutor? Não, em 98, né, eu já estava na faculdade, no segundo ano da faculdade, e eu era contratado de uma equipe de natação, né, então eu fazia faculdade e nadava à noite. Eu comecei a passar mal e teve todo um desenrolar de uma história aí, e acabou tendo um diagnóstico de uma anemia plástica, tá? E aí esse diagnóstico fez eu ter uma indicação de ser submetido a um transplante de medula. Então, em 98, eu fui submetido a um transplante de medula, então tive toda aquela luta, né? De fazer quimioterapia, e depois ver a compatibilidade dos doadores, ficar naquela expectativa, fazer o transplante. Depois fiquei 1 ano internado no hospital, né? Porque teve as complicações. 1 ano, né? doutor? E aí isso foi uma graça, assim, tanto
para o estilo de vida que eu tenho, para reformulação de que a gente entende o que é a vida e como que você tem que valorizar ela, como na minha moldura de ser o médico, né? Eu fiz um transplante pelo SUS, né? Então a gente chegou e eu fiz um transplante numa cidade que eu não conhecia, né? Eu era de Ribeirão, eu estava sendo super cuidado como aluno da Faculdade de Medicina da USP, que ficou lá e foi internado, todo um certo cuidado. Eu fui de uma hora para outra me tratar em Curitiba, né? Nossa, totalmente diferente. Que eu não Outro conhecia estado. ninguém e eu era um anônimo como um cidadão comum. Então você sentava no ambulatório e aquela galera no corredor esperando a sua consulta. Então você se vê numa realidade que hoje que é a maioria da população vê, né? Entendi. E a gente como médico ou estudante de medicina na época, às vezes tem alguns privilégios por ser da profissão do colega, mas ter a oportunidade de se despir disso e ver como é que é a realidade para fazer uma empatia na pele mesmo é muito valiosa. E toda a moldagem que vem na minha carreira depois de médico vem com essa base. Vem com essa empatia, né? Pelo É, paciente, é. pelo conversar, o olhar no olho, né, doutor? O quanto que é importante para você ter uma responsabilidade diante daquele tratamento, porque para você, médico, pode ser até assim, tipo, aqueles 15 minutos que você tá ali, mas para a pessoa que tá ali é a vida toda, né? Então, faz diferença você ter aquele olhar na parceria total, né? Às vezes nós, como os médicos, tudo, entram numa rotina que dá uma Frenética. e dá uma descaracterizada nisso. A gente vê como mais uma consulta. Não, aquilo ali não é mais uma consulta, aquilo ali é a vida do cara que está sendo discutida ali para a gente saber o que vai ser no futuro, como que a gente vai caminhar junto com ele no futuro para ter a melhor parceria. Essa que é a ideia. E, doutor, quando lá, né, em 98, o doutor se viu, então, de estudante de medicina, que teve que parar, né? Não era só estudante, mas também como, cara, nadador, Nadador, campeão estudante de brasileiro que medicina, de uma hora para outra virou teve um que cara com parar péssimo e prognóstico. teve que parar pra... Parou tudo. Deu medo, doutor? É lógico, né? Você se despede de várias coisas, assim. E aí você tem vários momentos muito tensos ali, né? Como os pacientes passam, porque às vezes a gente vê as pessoas que estão no hospital, como você entra no quarto e faz um take ali, né? Só um olhar. Quando você sai, a pessoa fica lá. E geralmente no hospital, por mais que seja... E em 98, a estrutura dos hospitais era muito pior do que hoje, né? Da parte de hotelaria. Hoje você vai aqui no HFC, você vê... Nossa, é uma perfeição, assim, né? Os ambientes tudo muito bem tratados e não quer saber se é SUS, se é convênio, se é não sei o que, Tratamento igual. é tudo igual. Isso que é muito legal. Em 98, a estruturação dessa parte de hotelaria dos hospitais não era tão legal. Humanização, né? Estava começando a se falar nesse assunto, né? Então, você, de repente, você tem que ficar, tipo, meses num quarto aonde que você fica olhando pro teto, né? E aí os pensamentos vêm, as coisas vêm, você já não... E você tem que ter aquele domínio da cabeça, e aí as doenças mentais começam a te afetar, e aí tem que chamar apoio, e tudo, né? E, pô, você tá lá, um rapaz, na época eu tinha 21 anos, né? Em plena conhecimento da vida universitária, e eu sempre fui muito disciplinado, e minha vida... né, de festas, amizades, era sempre muito restrita à questão da natação, porque eu era muito disciplinado por conta do foco que eu tinha, né? A partir do momento que eu estou conhecendo um mundo novo, isso é me cerceado para eu começar a fazer por causa de uma doença de prognóstico reservado, assim, né, que precisa fazer um transplante e todas as complicações disso, uma cabeça de um moleque de 21 anos, ela dá uma pirada, assim, né? Então, graças a Deus tem muito apoio, tem muito jeito de olhar. E eu acho que na minha vida tudo foi muito bem casado, né? Então chegou uma hora que essa disciplina, que era toda usada para natação, que era toda voltada à energia para conquistar vitórias, para você se disciplinar. Então eu tinha o almoço certinho no horário, tinha que comer aquilo, tinha que fazer a musculação daquele jeito, tinha as etapas, então eu estudava como é que era ser Tudo o ciclo regrado. do treino. Tudo muito bem controlado. Ele foi transportado para o maior desafio, que era vencer
o transplante, ali vencer essa doença da anemia plástica. Então, ter essa sacada e essa canalização fez com que eu não sentisse tanto. Então, poxa, eu tô aqui nesse quarto há 2 meses. Não, mas faz parte. Você não tá na piscina arrebentando lá, não tem que ficar dando uns 10 mil por dia. É super chato. Desgastante aqui também mas a conquista vai vir. São fases. E aí Entendeu você encara como tudo fase. como uma competição, né? Você Como encara uma competição. E Então, você usa a encarar disciplina de como atleta. competição te ajudou bastante. Encarar Sim, esse desafio pela frente aí não, que o doutor foi um teve. sucesso. Porque você... E toda notícia ruim que vinha, ela virava um desafio, né? Então era tipo assim, nossa, você pegou uma infecção. Tá bom, essa infecção vai ver quem que pegou quem. Então aí você encara a infecção. Tem que se colocar forte diante você tem dessas que ir. situações. É lógico que às vezes, durante todo o processo da doença tem altos e baixos, se você fica muito mal, porque você vomita demais, fica muito mal. E chegou vezes que eu chamei minha mãe no quarto para me despedir, porque eu não queria mais, assim, não aguentava mais. E aí, não, vamos embora, você tem que ir. Aí isso você retoma, e as coisas vão, e aí você se despede da escrever cartas, né? Se despedindo. Então isso vai se acertando. E depois você vai tendo as vitórias. Quando você começa a ter as vitórias, o negócio embala. Demorou para fazer o transplante, doutor? Não, porque era meio de urgência. Eu demorei, do diagnóstico que eu tive até fazer o transplante foi 1 mês. 1 mês. A recuperação é que é muito lenta, né? Então, por exemplo, quando sai o seu primeiro hemograma, que você vê que a medula começa a funcionar, você fala, cara, tô no caminho, né? Então, é por aqui que vai. Então, é uma vitória muito grande. Aí, no outro dia, você vai e sobe um pouquinho. Você fala, nossa, agora vai. Aí, você já começa a fazer projetos. E aí, se um dia entrar no quarto, tava fazendo apoio no chão. Não, você tá maluco, você tá fazendo apoio no chão. Não, já tem que voltar em forma. Não, a máquina não pode parar. Não pode. E, doutor, aí como estudante, isso te motivava, estando dentro de um hospital, passando por essa recuperação, te motivava ainda mais a voltar para terminar a medicina? Não, me motivava as festas. Daí eu queria voltar para meus amigos, porque eu falava com eles estavam lá na zoação, eles estavam lá naquela 21 vida, anos, né? na vida de acadêmico da USP, que é um mar, é um zoológico de personalidades, assim, você conhece pessoas interessantes do Brasil inteiro, que vão lá, todo mundo muito talentoso, né? Então, tipo, a vantagem de você passar de uma faculdade dessa é que você tem contato e você ganha experiência e expertise de um pool de gente que não tem ideia. Então, essas pessoas são muito especiais. Então, a vontade de estar lá desfrutando, por exemplo, vai na festa de não sei o quê, da balada com não sei quem. E aí o doutor tava perdendo, esporte, né? E tava passando, Tava né? passando. E E se as eu competições ficando também. e se eu entregasse os pontos ali, eu não ia desfrutar de nada disso. De mais nada né? disso. E quando voltou, doutor? O doutor voltou a estudar medicina e a competir de novo? Mais ou menos. Voltei mais ou menos. Né? Eu voltei um ano e meio depois, assim, aí... Na medicina, tinha muitas tarefas que eu não ia, porque eu estava imunossuprimido ainda. Então, eu não podia tomar sol, eu tomava medicações de imunossupressão. Então, eu andava em Ribeirão Preto, né? Eu andava todo encapuçado com luva, com um chapéu que cobria a orelha. Eu não podia tomar um solzinho. E com um guarda-chuva. E ficava andando lá. E isso houve uma reunião com a turma, né? Então, por exemplo, tem vários médicos aqui do HFC que são da minha turma de faculdade. Aí eles lembram desse período. Dessa experiência. Daí a professora chamou, que era quem cuidava de mim, minha mãe, chamou. E aí ela falou, olha, ele pode voltar com vocês, ele precisa do apoio de vocês, não pode tomar sol, não pode fazer isso, aquilo. Uma série de restrições e eu voltei mais ou menos. Aí fiquei 1 ano no mais ou menos assim, aí no segundo ano... eu não podia entrar na piscina. Eu fiquei 2 anos e pouquinho sem pular na água, né? Por causa que tinha muito fungo e tinha uma história e tal. E aí, numa das competições lá da faculdade, eu resolvi entrar na água para competir. Aí, no Interusp, né? Aí, você não vai nadar? Eu vou, vai. Daí, aí nadei. Mas já podia, daí? Não podia ainda. Não podia ainda? Daí, a vontade falou mais alto. Daí quando eu cheguei no hospital foi um acontecimento, porque eu ganhei a prova. Aí, quando eu cheguei no hospital, aí todo mundo, melhor você ir falar com a professora,
né, com a pessoa, porque ela tá uma arara com você, porque tá todo mundo sabendo, Que ela não já era ficou pra ter sabendo que você entrado. pular. Aí eu já falei, então já vou lá. Aí peguei já as medalhas, já dei pra ela, falei, essas conquistas são nossas, não sei o quê. Todo Aí com não veio. jeito, né, Aí ela falou, doutor? agora como é que eu vou dar bronca em você? Agora já pode, então. Então tá bom. E aí seguiu pela faculdade? Daí eu só nadava pela faculdade, na parte do esporte, e na faculdade tem essa questão da gente se envolver nessa questão do transplante, né? E fomentar o assunto. Então, essa questão de você se ver como um paciente da experiência, que hoje é muito, não, uma experiência do paciente. Hoje eu tenho pós em experiência do paciente, cuidado centrado na Olha pessoa, isso. né? Mas naquela época não se falava, mas era muito mais um desejo. Então, eu fazia uns trabalhos voluntários com a psicologia, quando eu treinava um paciente jovem, eu ia lá conversar, né? E isso mobilizou. E aí, na faculdade, a gente criou a Liga Pró-Transplante, que daí era uma, um- uma liga acadêmica dos alunos, aonde que a gente fomentava a discussão sobre doação de órgãos. Então, tipo assim, então vai ter um potencial doador. Então, vamos junto com a equipe, como é que... E aí, se tiver um potencial doador, a gente tinha uma aula como que abordava a família num momento tão difícil para fazer a solicitação dos órgãos. Daí, os alunos iam junto, da liga iam junto para fazer a abordagem. Aí, fazer o transporte dessa captação, participava de tudo, Todo esse né? processo. Fazer uns plantões na organização de procura de órgãos, né? E aí isso foi fomentando. Hoje ela existe ainda na faculdade como, acho que Liga da Cirurgia e E Transplante. surgiu lá naquela época. Daí hoje tem até hoje lá, fiquei, sabe, lá Que no centro de legal. cirurgia. E aí isso no centro acadêmico. E aí isso vai perpetuando, né? E aí toda a questão da minha desenvolvimento profissional acabou tendo sempre um laço com o transplante, né? Eu acabei tendo uma parceria muito grande com um professor que era o professor Agenor, que ele é até piracicabano, mas ele é Spalim, é um urologista que ele é quem embolou o Sistema Nacional de Transplantes com a fila única. Até 97 não existia, aí saiu uma lei, ele fez o São Paulo Interior Transplantes, isso aí evoluiu para sair o que hoje é o Sistema Nacional de Transplantes. Tá? Ele é o pai disso aí. Ficou anos como chefe do Sistema Idealizador, Nacional de então. Transplantes. E eu tinha a sorte de ele ser de Ribeirão. E ele tá lá, né? Então, ele tem todo esse know-how. E a gente conversava, trocava ideia. E eu, por ser piracicabano, caí na graça dele. Aí ele sabe... Ele tinha um pouquinho de aversão, não, mas aí a professora, não, mas ele é transplantado. Aí, isso daí mudou a história, né? Aí, então a gente ficou cada vez muito envolvido nisso. E acabou que, na época da faculdade, eu gostava muito da parte cirúrgica, que é o que eu faço. E geralmente atleta, nadador, vai mais para essa parte, né, de cirúrgica, porque é o desafio da cirurgia, é a disciplina de se fazer, a repetição do movimento, né? Então toda essa parte também me levou. E aí eu acabei indo para oftalmologia. Aí o doutor escolheu a oftalmologia, É. até porque tinha, né, a ver com o transplante também, né? Com o transplante tinha a parte cirúrgica muito forte, que eu Muito adorava. forte. E um dos problemas que eu mais tive, que mudou minha qualidade de vida durante o transplante, foi um problema oftalmológico. Daí. E aí eu fiquei sem enxergar um tempo, e isso ficou Sem muito enxergar? ruim. Porque eu tinha um herpes na face frontal, assim, Olha que por causa da isso. imunossupressão, e é muito dolorido, é umas das dores muito grandes, assim, no olho. Então, a dor limitava muito eu ficar, e aí você não consegue ver a claridade, e isso você fica durante semanas, assim, porque você está imunossuprimido, né? E até tem um dos episódios que eu tava na casa da minha mãe, eu sou piracicabano, né? Eu sou aqui de Pira, né? E aí eu vim trazido pro hospital aqui da Cana, e eu fiquei aqui um tempo, uns 2 dias internado, Já assim. estava formado nessa Não, época? eu era Não, estudante, era tava estudante. pós-transplante. Ah, tava... E aí tive que tomar morfina, as dolantes para aguentar a dor do negócio. Isso que foi a tava. confirmação de que você queria ir para oftalmologia? Não Não, necessariamente. quando eu fui fazer, quando você decide lá pelo quinto, sexto ano, todo mundo achou que eu ia fazer hemato, né? Por causa da minha relação com a professora e minha expertise lá no transplante de medula, tá? Foi uma decepção grande pro pessoal quando eu não fiz hemato. E o que te chamou a atenção? Só mesmo essa questão do transplante? E da pra parte oftalmo? cirúrgica. Da cirúrgica. Não, e na hemato, quando eu ia, eu tinha uma relação tão grande, hoje eu tenho também, mas a gente sabe lidar, mas eu tinha uma imaturidade, talvez,
que o envolvimento que eu tinha, sendo estudante, com os pacientes que internavam, me desgastava muito. Então, por exemplo, eu ia de madrugada, falei, não, esse cara tá ruim. Daí me pegavam de madrugada no hospital, pra eu falando com o cara, você precisa fazer o exame, não sei o quê. Chegava uma coisa muito desequilibrada e que eu ia ter trabalho para controlar, né? Então, e o envolvimento, tipo assim, perdemos um paciente. E, nossa, isso... tive um episódio que eu seguia muito, ajudava muito na questão de um rapazinho, um novinho, de 15 anos. Então, ia lá, jogava videogame, falava não sei o que com ele, ficava trocando uma ideia e ele morreu. E aí eu tive que me Então, Tem que buscar esse equilíbrio, né? Porque... porque é uma coisa pro resto da vida, senão não fica saudável, né? Exatamente. E a morte, né, infelizmente, ela vem, né? Ela acontece, né? Sim. Não, e você tem que estar preparado ali, Pra porque faz tudo. parte do todo ali. Hoje em dia, né, a gente sempre tem o sucesso, né? Às vezes o sucesso não é o que a gente quer, né? Porque também aí ficaria muito fácil, a gente seria Deus, né? Ou que a gente acreditar que tem a possibilidade de o que você quer aconteça, né? A todo instante, né? O sucesso Tudo. vem do seu empenho e da parceria de você fazer tudo para ter o melhor resultado possível. O melhor resultado possível sempre vem. Acontece que nem sempre o melhor resultado possível é o que a gente gostaria que fosse. Exatamente. Mas é sempre o melhor. É sempre o né? melhor. Então, E aí, doutor Rafael Guena se forma, né? Vai para oftalmologia, em Piracicaba, extremamente atuante aqui na cidade, como médico. E a natação nesse período, né? Como Fica tem um dormindo. hospital, exatamente. Fica dormindo, fica. deixou a natação. Deixei. Eu não nadava mais, Por quantos anos? Foi dos 21 por 23 anos. 23, 24 anos. Sem se dedicar ao esporte de natação. Não, sem pular na piscina, assim, tendo umas braçadinhas, assim, só de brincadeira. Só de mesmo. brincadeira, mas nada com Nada, treinamento. Daí vai jogar tênis pra manter a forma, faz academia como remédio. O foco tava na medicina mesmo. E o foco tava em tudo, eu toco sanfona, eu adoro tocar sanfona. Toquei até no hospital. Exato, eu vi e aí isso. Eu desenvolvi a sanfona, tava o foco na família, no filho, na esposa, né? Tava o foco tudo nisso. Como é que foi que você veio tocar sanfona no hospital? Eu vi porque... Não, isso virou matéria, né? O médico sanfoneiro. Vocês lembram disso? O médico sanfoneiro. Como é que foi isso? Não, quando eu parei de nadar, eu achei que eu tinha que fazer outra coisa. Então, é legal, ter outro desafio. E aí você tem encontros na vida, né? Eu saí pra correr, toda vez que eu achava que eu tinha um encontro com alguma coisa, eu ficava pensando se aquilo fazia sentido, né? E as coisas legais da vida, elas estão toda hora na nossa porta, né? A gente que às vezes fecha o olho e vira as costas e não leva pra frente. E eu comecei a levar vários projetos de oportunidade quando eu voltei do transplante. Eu falei, por que não, né? Por que não? E a questão da música, eu nunca fiz nada de música. E aí eu achava muito interessante as pessoas conversando de música, aí parece que estão conversando de medicina e um leigo está escutando. É um outro linguajar, é uma outra escala. E era um negócio que me tocava muito. Eu acho que até hoje me toca ainda mais, mas na época do transplante, a música era um negócio que me emocionava só de escutar, né? Hoje é assim também. Mas... E aí, quando eu voltei, eu falei, vou fazer alguma coisa relacionada à música. Já que eu não posso fazer esporte, não posso nadar, e eu não podia por uma restrição médica, eu vou me desenvolver uma outra habilidade, pelo menos para conversar, né? O diferente é você ser um zero à esquerda e ser um completamente... É que nem, sei lá... É que nem você está escutando duas pessoas conversando em mandarim, você não sabe nada, né? Eu antes, na música, era assim. Ou você ter, tipo assim, um pouco de conhecimento que você, pelo menos, participe da conversa e evolua junto e participe daquele momento que, para quem tá ali, eu ficava com vontade de estar lá. Aí eu era muito fã de Dominguinhos, né? Dominguinhos, pra mim, eu sou, né? Tive a oportunidade de ver Dominguinhos. E aí, Dominguinhos, eu acho que é o cúmulo do talento numa pessoa, né? Então, ele tem toda essa questão de não saber nem ler nada, música, nem nada. Tem uma sabedoria genuína, né? E aí, eu falei, vou tocar sanfona. E aí, eu tava num show de forró e abordei eu falei, agora? Eu falei, e o senhor que tá tocando aí? O cara, e o seu Francelino, que é o paciente para quem eu vim tocar, ele era a cara do Dominguinhos. Ele é muito parecido com o Dominguinhos. Ele é um
uma pessoa que vem lá do Nordeste, no biotipo do Dominguinhos, aqueles bem cheinho, pescoço fino, sem pescoço, assim, bem com uma vozeirão, assim. E um talento nato dele, um swing, tudo, que era muito mais do que ele imagina. Nem ele sabe o talento que ele tinha, igual o Dominguinhos é. Era, né? E aí ele falou assim... Ele estava internado, né? Ele estava internado. Ele falou, não, eu te ensino. Daí eu começo a te ensinar. Aí arrumei uma sanfona, fui lá com ele começou a me ensinar. E eu fiquei um tempão indo lá. E a gente fez uma relação muito grande. Que Isso legal. em... Quando? Em 2003. Não faz tanto tempo, faz? Faz 20 anos. Já passou tudo isso? Faz 20 anos que eu conheço o mestre França. Aí ele não, começou... mas que você fez aqui no hospital faz tudo isso? Não. né? Esse aqui não. Esse aqui foi... E aí ele foi internado, aí ele foi para os Estados Unidos, voltou. Aí eu criei uma relação com ele, bem legal. Foi agora, não faz tanto tempo não, assim, né? faz 2 anos. 2 anos que... E aí quando ele veio, vai fazer 2 anos. Eu recebi o vídeo de vocês no quarto, aí fui né? eu e o neto dele. O neto dele era o zabumbeiro da banda que ele tinha. Gente, e eu toquei com ele e tal. É doutor Rafael, é oftalmo, é sanfoneiro, eita, e nadador também, né? Aí, antes da gente entrar para natação, para a gente entender aí como é que veio esse campeonato mundial, e vem outros aí pela frente, Tomara. muito bem representado, desde quando eu conheço o doutor, eu sei que o doutor se envolve muito com as causas sociais. Sim. De levar mesmo saúde, de levar procedimentos para as pessoas, né? Que muitas vezes não têm acesso. Da onde o doutor acha que veio essa relação de se envolver com o social, né? Que não deixa de ser um lado humanizado? Eu acho que vem da responsabilidade de cada um em deixar o mundo melhor, assim, sabe? Eu acho que é lógico que se você faz uma situação, se você faz algum combinado que seja minimamente viável para você trabalhar, e isso... E uma das contrapartidas em ele não ser um baita negócio, é você trazer um bem social inimaginável, eu acho que vem daí, faz todo sentido. Você acaba melhorando a qualidade de vida de uma série de pessoas, você trabalha, tá? Porque quando eu fazia alguns trabalhos sociais dos multirões, eu recebia, tá? Por isso, tá? Então não deixa de ser um trabalho. Recebia bem ou mal, não interessa. Estava recebendo. Isso sou eu que escolho. Tá? Mas eu acho que você coloca na balança também o movimento social e o que você faz naquele aspecto. Porque aí quando você vai para esse mundo, você percebe assim que você faz uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia começou com os multirões de catarata. Hoje está mais evoluído. Começou com os multirões de catarata. E aí você pega e você vê que com um esforço seu, um esquema todo já montado, com várias pessoas juntas ali pensando, você devolve a vida de uma pessoa numa qualidade inimaginável. Ele sai de 10% de visão, enxergando vulto, para 100% com o seu procedimento. Voltar a enxergar, né? Então, a reestabilização, a volta, a devolução da qualidade de vida para um paciente de catarata, ela é muito boa, porque a cirurgia é muito boa, tá? A cirurgia faz a diferença. Então, você pega um cara... Isso aconteceu, a gente tem relatos lá gravados. Não, você tem que contar isso pra gente. Que o ato da cirurgia de catarata, ela não afeta o paciente em si só, ela afeta o núcleo familiar dele. Então, a gente tem uma declaração lá, por exemplo, da mulher do paciente que era catarata total. Falou assim, doutor, você vim aqui agradecer vocês, porque vocês não sabem o que vocês fizeram na minha vida. Olha isso. Agora eu posso sair. Porque antes eu tinha que ficar em casa, tomar conta, a gente tinha que programar, que não podia sair muito longe, porque sempre alguém tinha que tomar conta dele, senão ele se queima, ele não se alimenta, ele não faz nada. E hoje eu tenho a minha vida, né? E olha aí, quantas pessoas são afetadas, né? Com um trabalho geralmente bom. é o velhinho, né? O cara é a pessoa mais velha que tá ali, que é o centro da família. Então, não, eu tenho que chamar minha irmã para cuidar dele, agora eu me libertei. Aquela logística toda. Eu consigo ir me arrumar, eu consigo passear. Né? E aí as pessoas que estão, geralmente é uma pessoa que está lá e que tem uma vida produtiva ainda que não faz porque ele não enxerga. Então, aí você devolve esse cara para a sociedade, ele deixa de receber benefício, então volta mais dinheiro público, fica para fazer outras coisas, ele gira a roda da economia, ele diminui violência, porque daí a pessoa que está cuidando dele não precisa fazer. Então, é uma roda social que funciona muito melhor e com um ato seu possível, sabe? Possível e que, assim,
te movimenta na questão do trabalho, te movimenta da questão financeira, te movimenta ali em você fazer o propósito e o agradecimento vem, assim, ele sempre vem em dobro, né? Eu não tenho dúvida. Hoje em dia a Não gente tenha tem um dúvida. hospital, né? E todo esse projeto que a gente faz lá de trás, desde 2010 aqui, né? Que a gente fez, ele se transformou numa OS, que chama Olhar Sempre. E que com o Hospital de Olhos, a gente consegue agora dar todo o suporte para a gente desenvolver os trabalhos da OS. O Hospital de Olhos é um dos maiores apoiadores da OS, são duas coisas separadas. Então, hoje, a gente viu o sentido na cidade, a gente faz os mutirões de atendimento em criança em idade escolar, tá? Mais do que a catarata, a gente um dia, a Ana, né, sempre a Ana, né? A Ana é demais, né, Ana Pavão, né? A gente tava conversando, trocando ideia, e aí ela falou assim, não, Rafa, vamos lá, você vai conhecer lá a comunidade tal. Aí me levou na comunidade tal. Aí eu conheci a Débora, do Exército das Formiguinhas, tá? E ela falou assim... Aí eu fui lá. Daí a gente foi lá na comunidade Renascer. Daí a gente chegou lá, olhei, falei... Nossa, é uma realidade super difícil, né? Com as crianças. Não, a gente foi lá conhecer o que era. Daí e a gente tinha vontade de ajudar com a OS que tinha acabado de ser regulamentada, né? Aí falou assim... Não, o que a gente pode fazer aqui para vocês da saúde oftalmológica, tá? Daí, o que a gente... o que vocês... doutor, aí a gente faz catarata. Aí você olha para um lado, você olha para outro lado e fala assim, mas doutor, aqui não tem, velho. Tudo criança. É tudo aqui, porque aqui é um ambiente muito hostil, aqui eles não sobrevivem. Aqui, o que vocês têm mais aqui? Aí você vê aquele monte de criança lá para lá. E aí a gente começou a ver qual que era o impacto social da gente fazer a refração das crianças. Então, hoje em dia, o principal trabalho da OS, do Olhar Sempre, é a gente cuidar de criança. Então, a gente vai lá, a gente foi evoluindo, né? Então, para a gente se tornar eficiente, a gente pega duas escolas municipais ou estaduais, duas escolas públicas, num bairro que tem uma dependência grande, e a gente tria todas as crianças da escola. Então, geralmente, a gente tem a capacidade de triar 1.000 crianças, tá? Dessas 1.000 crianças, então a gente treina os professores, a gente faz um trabalho, tudo. Dessas 1.000 crianças, a gente separa as crianças que precisam que não passam nos testes de triagem. Então, a gente aí atende de 1.000 crianças e acaba indo para umas 300. De repente vai precisar de óculos. Aí dessas 300 sai 180 óculos. E até aí tudo bem, mas não pode chegar até aí. Você tem que pegar essas crianças, como é que você vai falar para uma mulher que ganha um salário mínimo, tem 4 filhos, que ela precisa comprar um óculos de R$ 250? Como? E aí a gente dá o óculos com a lente e tudo. Então a gente leva lá. Como que a gente fez isso? A gente fez isso através de uma parceria, e o hospital também participou, a Rede Drogal participou, o Colégio Seliquê participou, aonde que a gente a gente faz essa campanha ainda, a gente capta as armações usadas das pessoas, e essas passam por uma reciclagem, e aí a gente expõe, as crianças escolhem armações que outros usaram. Então, aquelas 3 armações que você está na sua casa, que está esperando um dia usar, que você nunca vai usar, você deixava num dos postos de coleta, que era na Rede Drogal ou no CLQ, e aí a gente reciclava essas armações, então dá um propósito de pertencimento da cidade, de meio ambiente. E existe esse projeto ainda? A gente consegue arrecadar as armações. Que legal. E aí a gente dá as lentes, então as crianças saem desses mutirões com o óculos no rosto. Tá? E as que têm doença? E aí a gente conseguiu fazer esse mutirão, porque as que têm doenças, todas são acolhidas no Hospital de Olhos. Então a gente faz caso de catarata congênita, tudo gratuitamente, até o final do cuidado para pessoas da comunidade. E aí o doutor vive esse papel social. E isso é o que faz sentido, né? Lá a gente faz plástica para deixar as mulheres bonitas no hospital também. Mas de contrapartida... é verdade? Pode ir lá. Lá tem o doutor Emiliano, o doutor Rafa Mello. Olha aí, meu Deus. Que são expertise, são verdadeiros talentos, assim, artistas do negócio. E essas... Esse lado social. E na verdade é uma distribuição. Tudo que a gente faz ali, sempre um pedacinho vem para esse trabalho social, né? De acolher essas coisas. Que assim. história, hein, doutor Rafael? Muito legal. Mas não terminou, não. Por quê? O oftalmo, né, passou aí por um transplante. Agora, né, se envolvendo aí com a questão social, ele decide o quê? Voltar a treinar?
Exatamente. Entrar na piscina, mas não foi de brincadeira dessa vez, não, né, doutor? Não foi, não. Como é que voltei foi isso? Foi o quê? Tem o quê? 2 anos 2 que eu anos. voltei, com Voltou 45. a treinar. Isso. E Eu como é que voltei foi a esse treinar. reencontro com a piscina? Foi uma surpresa, assim, eu não esperava. Você tá nessa fase aí dos 40 aos 45, eu tô com 47 hoje, né? E a gente fica nessa revalorização do que a gente vai fazer, né? Qual que é o nosso propósito, do que a gente vai fazer para essa segunda metade da nossa vida, né? Tem tudo um brainstorm, assim, né? Que a gente fica. E Faz aí um isso backup. surgiu. Você fala, nossa, e agora, né? Quem que é o Rafa, né? Aham. E aí surgiu isso. A minha filha nunca. Eu tenho uma filha de 11 anos, na época ela tinha uns 10, 9 anos, e ela nunca tinha visto nadar, e ela jogou essa. "Ah, todo mundo fala que você nadava, não sei o quê, qual que é a sua?" Você fala aí, eu venho aqui nesse clube, aqui no clube de campo, todo mundo fica me falando, nunca vi você nadar. Eu falei, nunca viu nadar mesmo, né? Nunca viu, vamos nadar. Então então vamos entrar. E aí eu treinei para uma competição e que fui muito bem. Que foi aonde? Foi aqui? Foi aqui, e aí calhou, o universo te traz as coisas, né? É muito difícil ter competições aqui, né? E foi uma competição de nível nacional, foi a Copa Brasil de natação, tá? E no clube de campo tem uma piscina super legal, né? E aí eu falei, mas a competição vai ser aqui, ela quer eu vou nadar, eu vou treinar para essa competição. Daí eu treinei e gostei. E há uns 3 anos atrás, uns 4 anos, eu tinha machucado o joelho. E fiquei 1 ano parado porque eu torci, tava jogando bola, rompi o ligamento. Não era a bola, né? Era a piscina. Não, e aí falou assim, aí eu fui tentar jogar de novo e fiquei, nossa, eu fiquei aquele ano parado, foi tão ruim. Daí eu falei, não posso mais fazer esses esportes de contato, é melhor eu fazer uma coisa. E a piscina era perfeita, né? E aí, nessa competição, né, que foi a primeira dessa volta, foi classificado? Não, eu ganhei a competição. Ele ganhou a competição na volta. E eu me assustei também. Você assustou, doutor? Com a- Porque não tava treinando, né, assim, né? Tava eu parado, mas... eu treinei, mas eu treinei tipo 2 meses, 1 mês e meio, Aham. vai, assim. E aí, depois com dessa- o treino que achava que eu sabia, né? Que tinha em mente. E depois dessa, veio outra. Depois dessa veio outra. Depois dessa, eu comecei a me questionar por que não voltar a nadar. E aí eu entrei em contato com um técnico, que é o meu técnico hoje, que é o cara top, ele ganha todo ano com o melhor técnico master. A competição é master, é dos 40 aos 50 ali, tá? Ele ganha todo ano como o melhor técnico master. Aí eu falei, não, então é esse. Aí eu tinha reencontrado alguns parceiros de piscina, né, nessa competição. E eles que me sugeriram, não, você tem que falar com o cara e não sei o quê. Nossa, que legal você tá. E eles se empolgam, e o ambiente empolga, tudo que você fala, vou viver isso de novo, que legal. Renova a bateria. E aí eu entrei em contato com ele. Ele falou assim: olha, legal, né? Você nadou super bem, mas você é bem old school, assim, seus estilos, né? E aí eu falei, não, é total. Da antiga, da década de 90, meus estilos. Aí houve esse desafio de você readaptar o estilo a coisa nova. Atualizar, né? E é muito legal isso, você ter essa... Tem que estar aberto Esse pra isso motor, também, né? esse motor é para você estudar o estilo e nadar e por exemplo, a consciência a consciência de atleta, de alta performance, a consciência que eu tenho hoje de uma prova de natação é infinitamente maior do que eu tinha quando era moleque. Quando era moleque, assim, cai aí e sai rasgando, né? Vai embora. não tem- Quem aguenta mais E hoje ganha. tem bastante técnicas, né? Hoje não, hoje você vai falar assim, não, adaptadas. você não vai nadar 50 metros, você vai fazer tantos movimentos, assim, assado, desse jeito, nessa perfeição, e quem errar menos ganha. Olha aí. Porque aí você começa a ter esse outro olhar completamente técnico, tá? E as coisas vão muito bem, começaram a evoluir, porque também acho que estava muito bruto o negócio, comecei a ser lapidado ali, e aí eu fui... E tem que aceitar também essa lapidação, né? E às vezes, como você já tinha, né, um jeito, Sim, mas você sim. estava aberto. Não, se você fica um velho turrão, não vai pra frente. Você tem- Ranzinza, né? Não quer não, opinião eu de ganhei, ninguém. assim Eu que é. ganhava desse jeito e ponto. sim. Não, mas você estava aberto. Não é. Então você fica que nem aqueles médicos que ficam falando, olha, isso é metiolate. Nada de atualização. Nada, não pode. Você tem que Então sempre tem que você tem que ter a humildade de falar assim,
poxa, que legal, sabe? E faz todo sentido, né? Eu acho que na vida a gente tem que só fazer coisa que faz sentido e pensar aprender sempre, né, genuinamente. doutor Rafael? Aprender sempre. A gente não pode parar de aprender, não importa a Tem idade, que né? pegar o ego, deixar de lado, saber que você Exato. não sabe nada, e aí Exato. você deixar as coisas se abrir ali. Porque Exato. só ganha, né? E é Aham. muito legal. E aí você começa a ver a evolução, você começa a falar, nossa, que legal. E aí você começa cada vez mais. E aí você começa a ver esse resultado e as pessoas aí você começa a formar um time. E hoje em dia, por exemplo, fala que natação é um esporte individual, é nada, é um esporte de time. Então eu tenho a pessoa que faz minha preparação fora de água, tenho o meu técnico que faz a preparação dentro da água, tem a minha irmã que me ajuda nos meus filhos quando eu tô lá nadando, Apoio. tem o apoio, tem o hospital, que é meu time, eu tenho que ajustar a minha rotina no hospital para que eles tenham isso. Então quando eu chego é uma comemoração nossa, Que legal. tá? Então eu cheguei do hospital lá de Doha, tinha uma festa esperando. E Assim. como é que foi essa história de Doha? Conta pra gente. Eu nadei o sul-americano e fui bem no sul-americano. E aí eu nadei no final do ano passado, acho que foi em novembro do ano passado, E aí foi em novembro. E aí no final do ano eu tinha que decidir, aí me falaram, não, por que você não vai no mundial? A gente tá fazendo a equipe do Brasil e você vai ter um puta revezamento forte com você e tal, tal, tal. E Que era aí em Doha. que era em Doha. Aí o mundial é sempre assim. O mundial desse ano foi em Doha. É um mundial profissional, que é o mundial que a galera nada, e depois tem o mundial master, que é na mesma piscina logo em seguida, tá? E aí acabou e foi em Doha, e aí era no final de fevereiro. E eu tava em novembro, daí eu precisava decidir. Falei, nossa, daí ele. Então vamos. Só que daí quando você vai no Mundial, quando você vai numa competição em fevereiro, você tem que abrir mão do quê? Das festas de final de ano, das férias das crianças, tudo. Isso te dá uma disciplina e uma obrigatoriedade, uma autocobrança que todo atleta de alta performance tem. Fala, não, então vamos fazer o negócio regrado e vamos arrebentar. Vai fazer mais ou menos, melhor você nem ir, né? Porque é alto nível, tipo, é um monte de atleta olímpico, né? Então, o cara que ganhou a prova que eu nadei o 100 peito lá. Eu peguei sexto na prova individual, né? E aí, o cara que ganhou era um medalhista olímpico, o terceiro também, né? Então, essas coisas é uma competição de altíssimo nível. Mas a diferença entre meu tempo e o dele foi de 0,7 segundos. Pouca Não coisa. sei, Não sei foi se é, mas deve ser detalhe. pouca coisa, Super né? pouca, meio corpo, assim. Mas é um detalhe na virada, e eu errei várias coisas nessa prova, né? É legal que você erra quando é porque dá pra melhorar, né? E isso foi, e aí aconteceu isso. Eu falei, não, então vamos. Daí resolvi a minha primeira experiência em mundial, assim. Aí fui em Doha e a gente fez um revezamento muito forte, que estava muito bem classificado, que era o 4x50 misto e o 4 que era eu, um outro rapaz e mais duas meninas, né? 4x50 medley misto e o 4x100, e o 4x50 medley masculino, que era o mais forte. A gente fez a soma, nossa, vai dar o primeiro tempo. E aconteceu isso mesmo. A gente pegou o segundo no feminino misto e ganhamos, assim, foi muito legal. Do revezamento, Isso a em prova Doha. em Doha. Então, essa volta, né? Como é que vocês voltam, então, de Doha desse campeonato? Vocês conseguiram classificação? Sim, não, aí quando a gente voltou do campeonato, lá no campeonato foi uma das maiores emoções que eu tive na natação, assim, Deus. né? Foi um negócio, assim, catártico, assim, porque aí você não consegue nem falar, você vai pro canto, fica chorando um tempão, esperando, O que é que se passa aí na recuperando. Passa cabeça? toda a história, tudo o que faz sentido. Tudo que faz É, sentido. e o que... E ali fez muito sentido pra você? Sim, porque uma das coisas que me fez, depois que eu nadei aqui e minha filha viu eu nadar e acabou, foi que logo em seguida eu recebi uma ligação de um cara. Falou assim, viu, é verdade que você nada? É verdade que eu nado. E é verdade que você é transplantado? É verdade que eu sou transplantado. E quem que sabe que você é transplantado e nada? Ninguém, tá? E porque você fica muito assim, por que eu vou falar que eu sou transplantado? Porque até então essa competição não tinha nada a ver com transplantados. Não, era uma competição normal. Não. E até você fica meio assim, daí fala, por que eu vou ficar falando que eu sou só pra me gabar em cima do adversário? Você fica com desse ego, assim. Aí ele me mostrou um lado muito, muito diferente. Ele me mostrou assim, ele falou assim, olha, eu sou transplantado de fígado, eu faço parte de uma liga que chama
Liga de Atletas Transplantados do Brasil, tá? Que é a Liga TXBR, e essa liga, ela tem o propósito de fomentar o tema sobre doação, tá? E servir de storytelling como exemplo para pessoas que estão na fila aguardando um transplante. Olha só, para Tá. dar essa motivação para essas pessoas. Então eu faço, por exemplo, eu sou transplantado de fígado há 4 anos, eu faço triatlon. Então tudo que eu E faço... aqui de São Paulo? Né, ele é de São José dos Campos, tem do Brasil inteiro, né? E eu não ganho nada. E você vem e me fala que você ganha o campeonato, ele fala normal, de pessoas normais, né? É, e você sendo transplantado e ninguém sabe disso, como que é isso? Você é o único cara que faz isso, né? Aqui na liga, daí você tem que entrar pra liga. Eu falei, e qual que é o direito? Ele mandou uma assim pra mim, ele me provocou. Ele falou assim, qual que é o direito que você acha que tem em relação ao que, a benefícios que você responde, que você recebeu, de não potencializar isso do tamanho que você pode? Aí eu fiquei pensando nisso, aí eu liguei pra ele, falei, não, você tem razão. E foi legal, porque daí atrelou um outro propósito. E aí é muito potente, assim, é muito assim. E aí quando eu comecei a me mostrar mais, até então as conquistas eram pessoais. Aí eu falei, não, então eu vou abrir, vou começar a me mostrar mesmo. Fazer os vídeos, nadar com a touca da liga, doação de órgãos, participar das campanhas, ir com eles, né? Levar a bandeira do negócio deu um outro sentido para mim. Um embaixador. E aí começou a receber os feedbacks. Então é feedback da menina que começou a nadar, aparece nadando e me manda um vídeo dela nadando. Falou assim, ó, eu acabei de fazer um transplante renal. Tá, então, essa aqui é minha filha, Rafael, olha, ela viu você nadar, ela começou a fazer um esporte, começou a nadar, fazer o seu esporte, porque ela viu você ganhando e a sua postagem, assim, assim, assado. E como foi para você saber dessa responsabilidade? Ah, Que você se dá estava um sendo gás, exemplo. não, então, aí se motiva mais. E aí, quando ficaram sabendo que eu ainda fazia transplantes, assim, ainda, e eu uso isso até hoje para ativar até os meus pacientes. Então, antes eu não falava nada, mas hoje os pacientes que são transplantados, que são transplantados por mim, eles sabem dessa responsabilidade de carregar e sabem que eu olho isso. Então, serve até de arma para engajar eles no cuidado deles. Ó, você tem que tomar cuidado, porque essa decisão é você ter a responsabilidade não só sobre você, mas sobre a única oportunidade que outra pessoa está fazendo sobre o maior ato de amor que existe nessa vida, que é doar um pedacinho de si, tá? A um desconhecido que nem sabe, para melhorar a qualidade de vida. E você está melhorando a qualidade de vida porque você está carregando ela no seu olho. Então você tem toda a responsabilidade. Se você quer me deixar puto, se você quer ver eu brigar com você, você não ter todo esse cuidado, fazer tudo o máximo para honrar a pessoa que te deu, tá? Então você tem que fazer isso e orar por ela, sei lá, fazer uma oração, mandar uma energia, fazer o que você acredita em agradecimento e conexão com ela, né? E tem esse lado, e aí tem esse lado assim, daí o Cornelis, que é esse rapaz aí que me fez a provocação, falou assim, cara, e ele enquanto se encontrou vários, ele é meu amigo hoje em dia. Ele falou assim, você não acredita, as pessoas estão à espera de um órgão e te veem ganhar, né? E te veem ganhar na reportagem que a gente divulga, quando você ganhou no Sul-Americano. As pessoas me mandam mensagem, falam assim, cara, eu vou aguentar firme porque é só um período ruim. E é mesmo, depois que vem o órgão, as coisas começam a embalar. E a pessoa tem que aguentar firme ali, sabe? E o outro lado é você servir de conforto e de coração para as pessoas que doam, para as famílias que doam. Então, você acaba... a mãe que doou numa tragédia que perdeu o filho querido. Tá? Quando ela me olha, ela fala assim, ela não sabe que minha irmã me deu, nem me importa, ela sabe que eu sou um transplantado. E que o órgão da filha dela está fazendo o bem pelo mundo. Quando ela me vê ganhando uma prova em Doha, ela olha para mim e fala, ó, tá lá, minha filha ganhou. Se não tivesse sido transplantado, talvez não teria tido essa não oportunidade, teria, né? Não teria. Não teria. Não, minha filha tá com ele lá. Então, a decisão que eu tomei só tá acontecendo isso porque eu proporcionei com o meu sim na hora da doação. Então, isso é muito potente, né? Isso é um negócio que acalenta o coração dela e faz esse negócio progredir num sentido. Porque ela fica na dúvida, sabe o que minha filha queria? Daí ela olha e fala, puta, olha esse cara aí, né? Esse cara, ele tá aí nesse sucesso todo porque minha filha tá com ele, né? Olha isso. E então, isso é muito potente. Isso dissemina de uma tal forma que vem os feedbacks. Aí você fica emocionado, você não consegue falar, como é que eu posso parar isso agora? Não pode. Né? Não pode, né, doutora? Não pode. E aí tem mais uma parte que é a mais legal, que faz a parte prática. Que é você fomentar, você está na mesa, agora você vai chegar na sua casa, quem está escutando isso aqui também vai fazer isso,
Vai chegar na mesa, você viu a entrevista lá do doutor que nada, ele é transplantado. Um dia, se acontecer comigo isso, o que, que você vai fazer, mãe? Se acontecer com você, você pode, se acontecer comigo, você pode doar tudo, porque eu quero ver isso para eu pagar. E aí acontece. Você acha que o incentivo do transplante ainda de órgãos é pequeno? Mas, assim, as pessoas ainda têm Tá aumentando. Tá Mas a maior causa de não doação é negação da família. Isso é trabalho, tá? Então, e qual que é o maior motivo que a família nega? Tá? O maior motivo que a família nega é ter a insegurança que não está respeitando a vontade de quem falou, de quem morreu. Porque às vezes quem morreu Não não falou. sabe, não falou. Não deixou Não, claro. ninguém nunca tocou no assunto. Então, fomentar o assunto para ter uma discussão basta, tá? Uma Já discussão vai sobre lembrar, o tema né? já lembra. Na hora que acontecia a tragédia, puta, eu lembro aquela vez que ela, no jantar, levantou, fomentou o tema e ela falou para mim que se acontecesse com ela qualquer coisa, poderia doar. E isso faz aquele familiar, no momento mais difícil do mundo para ver ele, tem a energia de falar um sim e beneficiar 8 pessoas diretamente, uma infinidade de pessoas indiretamente, e isso aumentar. Tanto é que com a história da Liga, com a história do Faustão e tudo, aumentou sim, né? Aumentou porque o fomento sobre o informação, assunto... né? Informação É uma discussão de real, bar, né? verdadeira, É né? no Ela bar, é o precisa ser amigo que fomentada. fala, é o irmão que fala, mãe, ele comentou comigo que ele queria doar. E aí você respeitar a vontade de quem tá lá é o que vale. Muito bem, doutor Rafael, já estamos chegando no final, mas vem mais uma competição por aí, né? Vem. Já tá se preparando. Não, agora eu tô descansando. Mas não vai descansar muito não, né? Eu voltei a beber socialmente, mais ou menos. Mas não vai descansar tanto assim. Não, 10 dias eu descansei. Eu vou voltar semana que vem, já tô me cobrando. Volta já. no treino. Também faz falta. Mas já né? tem, Fica na mira abstinência. algum campeonato por aí? Eu vou Alguma nadar o competição? Troféu Brasil em junho. Em junho, Troféu Brasil. E em seguida, em outubro, Sul-Americano na Argentina. Muito bem, vai trazer mais medalhas e Tomara. e mais que medalhas é esse incentivo mesmo, levar essa informação É isso aí. do quanto é importante, né? Discutir É. esse tema também em família. É Parabéns, isso. viu? Obrigado. Que história! Um médico, oftalmologista, sanfoneiro. Sanfoneiro. É. E Cada nadador. hora eu levanto um dedo, é bom que não enjoa, né? Às vezes eu estudo mais sanfona. às Mas a vezes eu estudo sanfona agora mais- tá paradinha? Não, nas férias agora não, né? Eu deixei, né? Quando eu preparei pra dor, eu deixei ela de lado, mas agora ela tá piando lá. Ah, traz no hospital aí pra visitar alguns pacientes. Ah, não, só fiz aquela vez, né? Aquele já tá bom já. aquele Traz lá. aí pra trazer um clima diferente. É, segundo meus amigos, falaram, como você pôde fazer isso com ele? Né? Foi o último som de sanfona que ele escutou, foi o seu, não dá. Ele podia ter escutado um cara profissional, né? Não, mas Não, ele ficou emocionado, foi legal. isso é muito bom. É, eu tenho agora várias coisas dele lá que comigo, a legal. zabumba, tudo a família me deu, é muito legal. Doutor Rafael, se o doutor pudesse deixar aqui uma mensagem, né, para quem está nos ouvindo, nos assistindo pelo canal do YouTube, eu gostaria, diante, né, dessa história tão bonita, de superação, de persistência, de desânimo às vezes, né, o Sim. que é normal, o que o doutor diria, então, para todos nós? Ah, eu acho que a gente tem que puxar o assunto sobre a doação de órgãos, eu acho. Eu acho que é o tema principal hoje, que ele norteia a minha vida por ser um transplantado, por fazer parte de um propósito de uma associação que tem de pacientes transplantados e também por ser um médico transplantador. Eu acho que a gente tem ainda são 60 mil pessoas à espera de um transplante, na fila, que não sabem o dia da manhã e vivem numa expectativa. E você proporcionar um transplante para uma pessoa é você mudar a qualidade dela de um hospital para uma academia, tá? Então, e a gente só precisa do sim, né? Eu acho que as instituições têm que estar preparadas, então a gente vê cada vez mais as instituições olhando para isso como sendo muito legal, mas a principal causa da recusa é o não da família na hora da abordagem, tá? Então, por que ela fala não? Porque ela não está ciente da vontade da pessoa que se foi, tá? Então,
a gente não quer que aconteça nada de mal com ninguém, mas a gente tem que estar todo mundo fomentando esse assunto. Olha, eu vi a entrevista lá do doutor lá, então se você tá aqui, se acontecer alguma coisa comigo, não faça nada, deixa eu ir do jeito que eu quero, não quero que faça a doação, não. Eu quero sim, eu quero ajudar, eu vejo um sentido nisso, eu vejo a propagação do bem, vejo o maior ato de amor da vida, tá? Eu vejo que eu posso ajudar até o último momento da minha existência e até após a minha existência eu posso ajudar as pessoas, tá? Eu acho que isso O é legado muito fica, legal. né? E a família fica com o coração acalentado ali. Então eu acho que discutir e levantar o assunto, que seja uma pérolazinha, assim, um diazinho, uma vez, falar da sua vontade, escutar a vontade do outro, eu acho que é o objetivo disso aqui. Doutor, muito obrigada. Vida longa, muitos campeonatos pela Obrigado. frente, muitas comemorações e Sim, que o doutor possa continuar inspirando pessoas. obrigado. E você, muito obrigada por acompanhar o HFC Cast. Já sabe, pode ver os outros episódios com muitas informações pelo canal do YouTube no HFC Saúde ou também pelo Spotify no HFC Cast. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.